Vamos iniciar daqui a uns 2 minutos, tá bom? É o tempo que eu termino de organizar os equipamentos aqui. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes. Que Deus abençoe a cada um. Irmão Roberto, irmã Gabi. Há mais uma irmã também que está conosco, que é a irmã Cristine. Creio que dessa vez, como o irmão Roberto deve ter citado, as pessoas devem estar no Caleb, né? Muito cedo, mas a gente vai deixar gravado o estudo de hoje e assim as pessoas vão poder acompanhar depois, né? Caso você esteja no YouTube aí acompanhando posteriormente, ou esteja até mesmo na live que o irmão Roberto Cartilho abriu em seu canal, Caráter Cristão. Seja bem-vindo, uma boa noite. É um prazer ter você conosco nesse nosso estudo, para a gente dar continuidade ao que vimos no capítulo 7, parte 1, porque hoje nós vamos nos prolongar para o capítulo 7, parte 2. E aqui nós vamos ter muitas informações interessantes e curiosas a respeito de uma entidade muito misteriosa. Se você acompanhou o vídeo que eu postei lá no grupo, na qual eu avisei que haveria o nosso estudo, melhor dizendo, agora, às 7 horas, eu falei um pouco sobre o que nós iríamos estudar. E hoje o nosso foco vai ser apenas esse,
Nós não vamos olhar todos os conteúdos que restam. Nós vamos agora para a parte 2. Na parte 2, a gente vai abordar basicamente as ações do que a gente viu semana passada, né? Eu já havia dito que hoje veríamos a respeito das ações do chifre pequeno. E a respeito do juízo, o juízo celestial que acontece, que Daniel ouve, né? Lá no verso 9, 10, 13 e 14. Isso é o tema do nosso último estudo, do capítulo 7, que é a parte 3, que nós veremos na próxima semana. Hoje, para a gente poder absorver bem as informações, compreender, assim, detalhe por detalhe, vamos com calma, não tem por que ter pressa. Primeiramente, eu vou recapitular com os irmãos a estrutura do livro, tá certo? Capítulo 1, 3, 4, 5 e 6. Os irmãos já devem saber que são apenas capítulos proféticos. O que são os capítulos históricos, melhor dizendo? O que são os capítulos históricos? Contém apenas relatos de Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor, na corte babilônica. Apenas isso. Não contém nenhuma profecia de cunho apocalíptico, né? Que vai se cumprir ali desde o tempo do profeta até o tempo do fim. Agora, se você vai para os capítulos que estão presentes à direita, que são os capítulos proféticos, aí sim, são esses capítulos que estamos estudando. Capítulo 2, já vimos a estátua do sonho de Nabucodonosor. Capítulo 7, já iniciamos, né? Capítulo 7, vimos os 4 animais. Hoje vamos ver a respeito dos 10 chifres e da ponta pequena. Capítulo 8, né? Visão do bode, carneiro, ponta pequena e purificação do santuário. E posterior, do verso 15 em diante, você tem um diálogo entre Daniel e o seu anjo intérprete, Gabriel. Capítulo 9, oração de Daniel, né? Verso 1 ao 19, pedindo para Deus libertar eles do cativeiro. E Deus manda ali uma resposta à oração de Daniel, no verso 21 até o verso 27. A famosa profecia das 70 semanas, tá certo? Manda a resposta através do anjo Gabriel. Simples assim, não tem muito segredo. E você tem o capítulo 10 ao 12. Por que eu coloquei capítulo 10 ao 12? Por que eu não coloquei 10, 11 e 12? Porque o capítulo 10 ao 12, amigos, é uma coisa só. É a conhecida visão do grande conflito. Como você vê lá a descrição do próprio anjo, né? A visão que Daniel teve havia nela um grande conflito. Ela foi denominada, né, para as pessoas identificarem, de visão do grande conflito. Que ali você vê Miguel combatendo com o príncipe da Pérsia, ali uma referência a Satanás, né? Satanás e suas entidades demoníacas. Você tem o capítulo 11 também, outro conflito ali entre rei do sul e rei do norte. E você finaliza lá no capítulo 12, que é a vitória definitiva de Miguel. Né? Miguel tinha aparecido combatendo lá no capítulo 10, lutando, pelejando contra Satanás, pois os príncipes ali têm uma conotação não de seres terrestres, mas de seres espirituais. A gente vai ver isso no capítulo 10. E aí finaliza lá no capítulo 12, verso 1 até o versículo 3, na vitória de Miguel nesse grande conflito, tá bom? E aí você, posteriormente, tem o diálogo novamente final entre Miguel, mas tem Miguel, Gabriel e também o profeta Daniel, tá bom? E aí finaliza os capítulos proféticos. Antes de lermos o texto bíblico, vamos fazer uma oração pedindo auxílio do Espírito Santo para que possamos compreender o que será estudado hoje. Eu fiz uma breve introdução, mas nós vamos começar de fato agora. Eu queria pedir a atenção dos irmãos para cada detalhe da profecia, para que fique bem compreendido. Não obstante, eu não vou dizer que basta assistir uma aula que nós vamos compreender todos os pontos. Não é assim que funciona. A gente deve estudar por si mesmo. Eu fiz uma recomendação de obras semana passada. Posso recomendar novamente aqui as obras que eu tenho conhecimento. Se os irmãos quiserem citar obras para materiais de estudo, podem ficar à vontade ao final, para a gente poder enriquecer mais o nosso conhecimento a respeito do tema. Tá certo? Vamos fazer uma oração pedindo auxílio do Espírito Santo de Deus? Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Teu Santo Espírito ilumina nossa mente e nos conduz em toda a verdade. Seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Iremos estudar hoje mais um ponto das profecias do livro do profeta Daniel e não buscamos, meu Pai, entender por inspiração humana, mas sim por inspiração divina. Inspiração que vem dos mais altos céus, necessária para que possamos compreender e ter o verdadeiro conhecimento da Tua Palavra. Conduz cada irmão que está aqui. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pronto, vamos só recapitular um pouco que a gente já viu semana passada.
no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel 7, verso 1. Que data é essa? Isso é um acontecimento histórico, tá? Você vê que o próprio Daniel vai datar o seu livro aí no primeiro verso do capítulo 7. Estamos aqui em 553 antes, eu coloquei antes da Era Comum, porque é assim que os judeus tratam, né? Mas a mesma coisa que antes de Cristo, tá certo? Antes de Cristo, estamos na data de 553. Vamos lá. Vamos recapitular brevemente o que vimos semana passada. Vamos ver aqui os 4 animais novamente. O primeiro animal é justamente o leão, que tinha asas como de águia. Vimos que esse leão representa o Império Babilônico, ou o Império Neo-Babilônico, né? Que ali não era a primeira manifestação do Império Babilônico, ali era a segunda. O Império Babilônico já havia surgido tempos antes, só que ele havia decaído, e aí ele retornou a atuar com o rei Nabucodonosor, tá certo? Ele vai fazendo grandes conquistas ali, conquistando a Lídia, conquistando o Egito e conquistando a Síria, né? E vai conquistar também Jerusalém. É por isso que o profeta Daniel está cativo em Babilônia aqui nesse momento. Aí você tem um segundo animal, que é uma sucessão de reinos, né? Pois o anjo intérprete vai deixar muito claro para Daniel. Os 4 animais que viste são 4 reis que se levantarão da terra. E a palavra rei sinônima de reino, tá bom? Em profecia, você vê isso muito explícito no capítulo 2 e no capítulo 7. O segundo animal era semelhante ao urso, né? Um urso corcunda com um lado levantado, né? Representando assim a soberania dos persas sobre os medos, que aconteceu no ano de 550 a.C., através do rei persa chamado Ciro. Ele vai lá na Pérsia, domina o rei da Pérsia chamado Astíages, e ali Ciro passa a ser o grande rei dos 2 impérios, representado aqui pelo urso com 3 costelas na boca. Lembrando que as 3 costelas representam ali a hegemonia da Pérsia sobre a Lídia, sobre o Egito e sobre a Babilônia, que eram os maiores impérios na época. Você tem um terceiro animal, o leopardo, 4 asas. O leopardo aqui é descrito tão rápido, mas tão rápido que ele não tem apenas 2 asas, mas ele tem 4, dando uma conotação ali de uma velocidade extrema em sua conquista. Ele tem 4 cabeças, representando 4 reis, e a gente sabe que o leopardo representa a Grécia, né? As 4 cabeças é a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre, que ocorreu ali com os generais Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, tá bom? Os 4 ficaram ali disputando, e para não haver um conflito ali entre eles, eles decidiram dividir o Império da Grécia em 4. Todavia, nenhum desses foi mais forte que Alexandre o Grande. Muito pelo contrário. Depois disso, a Grécia tendeu a perder, né, o domínio, a hegemonia que havia sido conquistada com Alexandre, até depois ser dominada por quem? Pelo 4º animal. O 4º animal, terrível e espantoso, sobremodo forte. Esse animal, o 4º animal, ele é diferente, né? Esse 4º animal, ele é diferente dos outros, porque ele consegue ali se sobressair em sua força e em seu domínio, né? E ele é tão cruel que ele é descrito como havendo dentes de ferro. E ali ele come, quebra as coisas com a sua mordida, e aí as coisas que caem da sua boca, o texto diz que ele pisava, né? Não sobrava, nem o que caía da boca dele escapava, ele ainda pisava em cima, representando a crueldade desse animal. A gente vê que as unhas de bronze representa ali a união, né, da cultura grega com o Império Romano. A interpretação só pode ser essa, né? A gente sabe que o 4º animal, ele é o Império Romano, ele é declarado com dente de ferro, fazendo uma alusão à estátua que tinha as pernas de ferro, que representa também o Império Romano, e aí as unhas de bronze, né? A gente sabe que o Império Romano, ele era dominado por uma cultura, e a cultura não era simplesmente romana, era a cultura greco-romana, conhecida na história, né? Com muita ênfase na cultura grega sobre a cultura dos romanos. Não é à toa que muitas coisas que os romanos faziam só realizavam por causa da influência dos gregos, tá bom? Já vimos a respeito disso. Aqui tem um mapa simples a respeito do domínio do Império Romano, tá certo? Em sua hegemonia. Você vê que ele vai ter o seu começo ali de domínio mundial no ano de 168 a.C., e ele vai perdurar até o ano de 476 depois de Cristo, tá certo? Ele vai dominar
tudo isso aí que você vai ver. Ele vai dominar ali uma parte ali do Oriente Médio, né? Ele vai dominar ali toda a Europa, como vocês podem ver aí, e vai até bem longe. Se vocês podem ver, há uma linha divisória preta e uma linha não contínua, né? Uma linha cortada. Vocês podem ver uma linha cortada no meio. Isso daí representa a divisão do Império Romano que aconteceu no ano de 395 depois de Cristo, né? No ano de 395 depois de Cristo, o que vai acontecer? O Império Romano, a gente vai ver mais para frente, o imperador romano ele vai colocar a capital lá em Constantinopla, né? Constantinopla. E aí depois disso vai haver algumas divisões, algumas contendas até o ponto de eles dividirem o Império Romano em dois. E aí vai ficar dois monarcas, né? E uma monarca lá no Império Romano Oriental e o outro aqui no Império Romano Ocidental, que é a parte mais clássica, tá bom? Mas isso a gente vai ver mais para frente. O Império Romano Ocidental, né, a parte clássica do Império, chega ao seu fim no ano de 476 da Era Comum, depois de Cristo, tá bom? Tendo sido invadido e dominado por tribos bárbaras germânicas. Quando você analisa na história, o que substitui o domínio dos romanos é justamente a invasão das conhecidas tribos germânicas ou tribos bárbaras, tá certo? Elas são tribos conhecidas como também tribos nórdicas, que vieram lá do norte e passaram ali a invadir, minar o Império Romano, que começa aqui aos poucos, tá? Isso não acontece de uma vez, mas eles começam minando o Império Romano desde o terceiro século depois de Cristo, e aí quando é no quinto século, no ano 476, eles vão dar o golpe final ali e não vai mais haver o que o imperador de Roma ocidental possa fazer. E aí, o resultado dessa invasão foi a fragmentação, ou a divisão do Império Romano em 10 reinos bárbaros. Tá, ok? Pronto, aqui vocês podem ver na tela quais foram os 10 reinos bárbaros que vieram a vigenciar após a desintegração do Império Romano. Esses 10 reinos bárbaros, olha só o que eu vou dizer, os 10 reinos bárbaros representam os 10 chifres, meus irmãos. O primeiro é os ostrogodos, que ficavam no que hoje é o norte da Itália. Você tem os visigodos, Espanha e sudoeste da França. Você tem os francos, norte da França. Você tem os vândalos, Espanha e norte da África. Você tem os suevos, ficavam, né, no que hoje é Portugal. Você tem os alamanos, Áustria e sul da Alemanha. Saxões, norte da Alemanha e Inglaterra. Érulos, Roma, né, na Itália. Lombardos, norte da Itália, Áustria e leste europeu. Você tem os burgúndios também, Suíça e sudeste da França. Se vocês observarem, vocês vão notar o seguinte: alguns destes reinos, alguns dessas tribos germânicas, que são os 10 chifres, tá certo? Eu coloquei anterior a elas um asterisco. A gente vai ver por que esse asterisco está aí mais para frente, mas eu vou já dizendo assim de forma breve, né? Essas tribos caíram, foram destruídas, tá certo? Por uma entidade chamada chifre pequeno, que é o que a gente vai ver mais para frente. Por que os 10 chifres estão ligados ao quarto animal? Isso é uma pergunta muito interessante. Quando você analisa a história dos bárbaros, gente, os bárbaros, e grande parte dos povos germânicos vieram de Roma. Eles não eram outro povo. Eles foram povos que a gente pode chamar também de dissidentes, né? Ou seja, eles saíram, se desconectaram, né? Desanexaram de dentro de Roma e foram formar suas próprias tribos, seu próprio estado, tá certo? E eles começam a minar Roma e derrubam o Império Romano. Por isso que os 10 chifres pertencem ao quarto animal. Não são chifres assim isolados, né? Outra entidade. Não. Eles tinham raízes romanas. E aí eles depois vão derrubar o Império Romano, como a gente já viu no ano de 476. Você tem um mapa na qual você pode ver, né, a divisão do Império Romano em 476 da nossa era, como é que ficou aí. Tá um pouquinho embaçado, mas vocês podem acompanhar. Vocês veem ali que mais ao norte você encontra os saxões, ali mais ao leste, mais ao oeste, melhor dizendo, você encontra os visigodos, e assim você começa a encontrar
no mapa da época, né, no ano de 476, é a divisão dessas tribos germânicas. Ali mais ao sul você tem o reino dos vândalos, né? Ali também ao oeste você tem os suevos, enfim, eles foram ali assim anexando aos poucos, né? A mais famosa tribo germânica era a tribo dos francos, conhecida também pela sua dinastia carolíngia, né? A dinastia de Carlos Magno. Era a mais potente, a mais famosa, que vai ter influências também nas ações do chifre pequeno. E os reinos germânicos, hoje, a atual Europa, tá? Quando a gente estuda história, a gente vê que os países europeus, eles são ali descendentes justamente dos germânicos. Vamos lá. Agora vamos focar no texto bíblico. Vamos identificar a presença do chifre pequeno na profecia de Daniel, capítulo 7. Vamos lá começar. Se você tiver uma Bíblia aí, eu convido você a ler o texto. Já fizemos uma oração para quem entrou agora, pedindo auxílio de Deus. E para quem não está com a sua Bíblia presente, não se preocupe. Você pode ler na tela aqui conosco, tá bom? Mas se você tiver a sua Bíblia, melhor ainda, porque você vai acompanhar o texto aí inteiro e poder fazer suas anotações, marcar onde é que está, enfim. Daniel 7, verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, a qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Esse quarto animal, ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando a observar os chifres, eis que entre eles subiu, melhor dizendo, outro pequeno. Observe, uma nova entidade apareceu aqui, que é o que a gente vai estudar, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos tronos, e um ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Vamos para o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, o meu espírito foi alarmado. Antes eu gostaria de dizer o seguinte: você observou que a visão acaba no verso 14, tá certo? Do verso 15 em diante, agora é um diálogo entre Daniel e o seu anjo intérprete. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Verso 17. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Versículo 20. Olha só, vai começar agora o diálogo a respeito do chifre pequeno. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual 3 caíram. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos aqui é o povo de Deus, tá certo? A palavra santo, né, é separado. O povo que Deus separa para si aqui na terra e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que
os santos possuíram o reino. Vamos para o verso 23 agora. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Verso 24, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, observe, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Não falou de outro, está falando do chifre pequeno, tá ok? Verso 25. Olha só, talvez esse seja um dos textos, um dos versos mais interessantes a respeito das ações desse chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. E essa entidade, o chifre pequeno, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Nesse verso aqui, você já consegue notar algumas características peculiares desse chifre. Fala contra Deus, né? Ou seja, ele blasfema. Daqui a pouco vamos ver o que significa falar com insolência, né? Ele cuida em magoar, né? Ou então em destruir os santos de Deus, ou seja, persegue o povo de Deus na terra. Os santos de Deus é o povo de Deus, né? Na atualidade, no tempo a qual essa visão deveria se cumprir, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daqui a pouco vamos ver o que significa as possíveis interpretações para os tempos e a interpretação a respeito da lei. E os santos serão entregues nas mãos, ou seja, Deus deu um tempo determinado para esse chifre pequeno agir, atuando contra o seu povo na terra, por sua permissão. Né? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vamos finalizar agora. Mas depois se assentará o tribunal para retirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui finaliza no verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei essas coisas no coração. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que é, ou quem é o chifre pequeno de Daniel 7, com olhos como de homem e uma boca que falava com insolência? A gente nota que esse é o elemento da profecia que mais chama a atenção do profeta Daniel. Ele fala com insolência e, o mais grave, contra o Altíssimo. Ele persegue os santos do Altíssimo, como a gente bem já viu. Falar com insolência, gente, é a mesma coisa que falar com arrogância, blasfêmia, presunção, orgulho. Né? Ou seja, ele quer ser Deus, quer ser mais que o próprio Deus e quer atuar como se fosse Deus na Terra. Tá certo? Primeiro ponto, segundo ponto, melhor dizendo, que a gente deve notar é o seguinte: ele pertence ao quarto animal. Então, vamos lá. Aqui a gente já corrige, já deita por terra muitas interpretações errôneas que existem aí com uma simples leitura do texto. O chifre pequeno pertence ao quarto animal. Né? Algumas pessoas, algumas escolas de interpretação profética vão colocar o chifre pequeno como sendo para o futuro, ou seja, ele ainda vai aparecer. Mas, gente, como que ele ainda vai aparecer se ele deveria surgir, se ele deveria vir de dentro do quarto animal, que é o Império Romano? Como que ele viria surgir mais para frente, se o Império Romano hoje nem sequer mais existe? Ou seja, esse chifre pequeno, ele é uma continuidade do Império Romano. Ele deveria dar continuidade. Então, a gente deve buscar na história um poder político que deu continuidade ao Império Romano, tá certo? Então, a gente não pode colocar simplesmente o futuro como fazem muitas pessoas, não faz o mínimo sentido. Isso você ali põe uma brecha enorme na profecia e fica difícil demais de interpretar. Né? O Daniel 7, verso 8, novamente ressalta que eis que entre os 10 chifres subiu outro pequeno, né? E ele era diferente. Esse chifre pequeno, ele está ligado, ele faz parte do quarto animal, ou seja, de Roma, e é um chifre, ou seja, um rei ou um reino que surgiria desse império.
Vamos aqui notar outra característica a respeito dessa ponta pequena. Quando ele surge, 3 dos 10 chifres do animal são arrancados, né, ou caem, ou são abatidos, dependendo da tradução. Você vê isso no versículo 8, que fala, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Você vê isso no versículo 20, quando o chifre pequeno surge, né, aí diz, diante do qual 3 caíram. Versículo 24, depois dele se levantará outro, será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. E você pode ver por último aqui que a queda de 3 chifres acontece não meramente pelo surgimento do chifre pequeno, mas o chifre pequeno ele é um agente ativo nesse feito. É pelo surgimento dessa entidade que 3 das tribos germânicas ali, representadas pelos 10 chifres, iriam cair, iriam deixar de existir, certo? A gente vê o seguinte, os 10 chifres representam os 10 reinos bárbaros germânicos que surgiram do Império Romano Ocidental em 476 depois de Cristo. E entre esses impérios, esses reinos bárbaros, melhor dizendo, surge um outro reino que abateria 3 desses reinos germânicos quando surgisse. A gente pode dizer que ele é o 11º chifre desse animal, que é o agente. Como a gente já viu anteriormente, eu vou só recapitular novamente aqui. Ó. Lembra que eu falei que 3 das 10 tribos germânicas, dentro de 3, eu havia colocado um asterisco, né, anteriormente ao nome. Você pode ver aqui, ó, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Quando você analisa essa história, essas 3 entidades políticas caíram justamente por causa do surgimento da ponta pequena, tá certo? O texto também deixa outra coisa interessante. Por que a gente está analisando? Eu quero trazer aqui, irmãos, primeiro a ligação do conteúdo do texto, quais são os detalhes do chifre pequeno, para depois a gente citar quem ele é, tá bom? Para ficar algo assim bem mastigado, para ficar algo assim sem nenhuma dúvida, se possível, a respeito desse surgimento dessa entidade política. Nós vamos ver daqui a pouco quem é. O texto fala, no verso 24, que ele é diferente dos primeiros. Mas como a gente pode entender o diferencial desse chifre? Nas explicações dadas no texto, esse diferencial está ligado às ações desse chifre. Vamos lá para a primeira ação do chifre. Ações no meio político-militar entre os reis. Você observa que no versículo 8, fala que eis que entre eles subiu outro pequeno, do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, ele tem uma ação política, militar, no meio desses reinos. Ele tem autoridade e ele tem poder suficiente para poder abater 3 desses reis, tá certo? Segunda característica diferente desse chifre pequeno, que são justamente as ações contra Deus. Ele fala contra o Altíssimo de forma arrogante e ele quer usurpar, ele quer tomar o lugar de Deus e a autoridade dele. Você vê isso no versículo 8, quando diz que ele falava com insolência, que é contra Deus. Versículo 20 também repete a mesma coisa. E diz no versículo 25, mais detalhadamente, que as palavras insolentes que ele profere é direcionada para onde? Para a vertical, contra o próprio Deus, tá bom? Outro ponto é que diz que ele muda os tempos. Quando a gente fala sobre mudar os tempos, vamos lá com calma. Há pelo menos 3 interpretações sobre o que seja mudar os tempos. Como eu não gosto de ficar martelando uma verdade, uma vez que há possíveis outras interpretações, eu mostro para os irmãos podem estudar, eu digo qual é a minha posição, e aí os irmãos também podem estudar e ver qual posição é a mais adequada para o contexto. Mas vamos lá. Há pelo menos 3 interpretações do que seja mudar os tempos. Eu não coloquei as 3 aqui. Aqui eu coloquei só a interpretação na qual eu sou adepto. A primeira interpretação é que a palavra para tempos aqui é sinônima de calendários. Não é à toa que a antiga versão da King James e também a nova, né, atualizada, vai trazer calendários no lugar de tempo, né? Pelo menos até onde eu já observei. E aí, o que acontece? As pessoas dizem o seguinte: bom, se a Bíblia trouxe uma interpretação, uma tradução, melhor dizendo, na qual tempos está traduzido como calendário, logo, o chifre pequeno, ele tem autoridade para mudar os calendários. E quando você analisa na história, o chifre pequeno fez isso. Ele mudou os calendários que boa parte da população mundial utilizava.
Isso é verdade. Então, quando eu falo que você tem várias interpretações, não pode martelar uma verdade sem mostrar uma prova ali mais concreta, diante da qual outras interpretações também mostram provas, você tem apenas que apresentar para as pessoas e deixar as pessoas ali decidirem, né, segundo seus próprios estudos. Outra interpretação é a seguinte: a palavra tempo aqui está ligada com a lei, né? Essa daqui, aliás, um livro que eu tenho aqui, chamado Estudo sobre Daniel, vai trazer essa interpretação. A segunda interpretação também não é a que eu acho ser a coerente. A palavra tempo está ligada com a palavra lei. Aí se faz o seguinte: qual é o período de tempo contido na lei? Só tem um período de tempo presente na lei, que é o sábado. Então eles pensam o seguinte: bom, se tempo está ligado com a lei e o dia de sábado é o único tempo relacionado que está presente na lei, logo o que acontece? A mudança dos tempos é a mudança do sábado. Bom, essa entidade também mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Então você observa que também é uma interpretação válida. E vou citar a terceira e última, que é justamente a qual eu sou adepto, na qual mudar os tempos é buscar ter soberania sobre a história e os reinos humanos, pois Deus é quem muda os tempos, remove e estabelece os reinos, tá certo? Quando você dá uma olhada no texto de Daniel 2, verso 20 ao 21, diz o seguinte: ó, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Quando você estuda o texto no original, há uma ligação ali com a palavra tempo e essa última parte de estabelecer e remover reis. Então, tempos seria justamente soberania de reinos temporais. Então, quando o chifre pequeno muda os tempos, ele está querendo declarar que ele quer mudar o curso da história. Ele quer ali agir como se fosse Deus, em nome de Deus, tirando o rei de um canto e colocando o outro. E quando você analisa na história, o chifre pequeno também fez essas ações, né? Então, eu citei essas três interpretações do que seja mudar os tempos, e os irmãos podem estudar e chegar à sua própria conclusão. Mas até o momento, a que eu acho mais coerente é a que faz um paralelo com Daniel capítulo 2, né? Ou seja, ele deseja substituir Deus no âmbito, no controle da história. Mudar a lei, né? A palavra para lei aqui em aramaico é a palavra date. Esses termos significam uma legislação real, não uma legislação de Estado. Você pode ver isso lá em Daniel 6, verso 9, verso 13 e verso 16, né? E quando relacionado a Deus, essa palavra date, lei, ela é sinônimo de Torá, né? O que é Torá? Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo. Se você tiver estudado um pouquinho de teologia, você sabe o que é Torá de letra. Torá nada mais é do que os ensinos da lei que Deus entregou a Moisés. Em específico ali, a parte principal, que são os 10 mandamentos, o reflexo no caráter de Deus, né? Então, quando diz que o chifre pequeno mudou a lei, está querendo dizer que ele mexeu nessa parte específica, na Torá, ou seja, nos 10 mandamentos de Deus, né? Então, esse seria o ponto de mudar a lei. Ele tem ação contra o povo de Deus, né? Fazia guerra contra os santos do Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Isso a gente já viu. Pronto, a última parte, e essa é muito interessante, porque algo inédito vai acontecer aqui. Ele tem um tempo determinado para a ação, né? Ou seja, Deus permite com que ele atue, mas Deus dá um período de tempo. Deus não vai deixar ele agir como ele bem entender, uma vez que Deus tem a capacidade para remover reis, se ele bem quiser. Qual é o período de tempo que esse chifre pequeno atua? Diz que ele atua por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O primeiro ponto é o seguinte: esse termo tempo, aqui no aramaico, eu vou começar a trazer algumas palavras no original, gente. No texto vocês vão ver bastante, principalmente no capítulo 8, quando a gente começar, porque eu creio que a gente já está amadurecendo no texto bíblico, a ponto de a gente entender as palavras que estão contidas aqui no texto em original, tá certo? No caso do capítulo 7 é aramaico, no capítulo 8 a gente vai dar uma analisada em vários textos no hebraico. Coisa que, se eu não fizesse, seria muito difícil de a gente entender o real significado daquelas palavras.
tá bom? Mas é muito fácil. Se vocês acompanharem, se de fato estiverem atentos aos nossos estudos, vocês vão tirar de letra. Esse termo para tempo, como eu bem falei, a palavra em aramaico idan, que significa ano, né? Ou seja, cada tempo aqui, na realidade, é um ano, né? Você pode ver isso com referências a outros textos do livro de Daniel, como, por exemplo, o texto lá de Daniel capítulo 4, verso 16, 23, 25, na qual é sentenciado a Nabucodonosor 7 tempos que ele deveria pastar como um animal no campo, e quando você analisa, Nabucodonosor passou 7 anos, né? Ou seja, anos sinônimo de tempo. E o calendário judaico, né, o ano judaico, melhor dizendo, assim como o babilônico, ele segue um calendário diferente do nosso. Ele segue o calendário lunar. E o calendário lunar, ele consiste de 360 dias. Primeiro ponto sobre o tempo que eu queria destacar, segundo ponto, melhor dizendo, é esse. O calendário judaico, o ano judaico, melhor dizendo, corrigindo, usa o calendário lunar. E não é como no nosso, de 365, aí você tem um ano bissexto, que aumenta um ano. Não é isso. Que aumenta um dia, melhor dizendo, né? 366 dias, não é assim. O calendário deles é diferente. E consiste apenas em 360 dias. Então, você pega e faz o seguinte, você calcula aí comigo. Se cada ano tem 360 dias, logo um tempo, um ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Com mais meio tempo, meio ano, 180 dias. E ao todo, dá quanto tempo? 1.260 dias. E como estamos em profecias, o simbolismo representa 1.260 anos. Terceiro ponto, melhor dizendo, que eu queria destacar é justamente esse, a questão do princípio de ano. Você pode estar se perguntando agora, o que é princípio de ano? Princípio de ano é um princípio que Deus usa em textos de profecias apocalípticas. Todas as vezes que Deus utiliza profecia apocalíptica, é com o princípio de ano. Você pode ver isso muito claro em Ezequiel 4, versos 6 e 7, e Números 14, verso 34, tá bom? Números 14, verso 34. No capítulo 9, a gente vai ter um tempinho para poder estudar com mais detalhe esse princípio. Mas, de antemão, não vamos estudar, porque o nosso foco não é estudar como ele funciona hoje. O nosso ponto agora é saber que esse ponto é aplicado justamente aos períodos de dias proféticos. Então, se você tem 1.260 dias e cada dia vale por um ano, logo você conclui que a atuação desse tipo pequeno deveria durar 1.260 anos, tá bom? E você pode ver que o período de tempo está certo, pois o livro do Apocalipse vai novamente citar esse período de tempo, como lá em Apocalipse 12, verso 16, que a mulher foge para o deserto, onde Deus prepara um lugar para ela, para sustentá-la, durante 1.260 dias. Ou seja, o nosso cálculo a respeito do tempo não está errado. A respeito dos dias, 1.260 dias. Aí você pega, aplica o princípio de ano, 1.260 anos. Muito simples, não tem segredo, o texto vai direto ao ponto, tá bom? Outra parte importantíssima, essa daqui, se eu não me engano, é a última, tá certo? Aí depois a gente vai ver quem é essa entidade. O chifre pequeno representa um poder político religioso com longa atuação no palco da história, né? A gente já viu que ele tem poder político sobre outros reinos, porque ele abate 3 reis, ele quer assumir a autoridade divina sobre a história e os reinos dos homens, sobre a fé e sobre a religião, porque quando ele quer mudar a lei, significa que ele quer pôr a lei dele no lugar da lei de Deus. E isso é querer substituir a Deus. Então, quando ele substitui a Deus, ele considera a si mesmo como uma entidade religiosa. Logo, você tem um poder político religioso. E o último ponto é que ele persegue os santos do Altíssimo por um longo período de tempo. 1.260 anos não é pouco tempo, tá bom? Recapitulando novamente, para a gente poder ver quem é essa entidade. Poder político religioso, pertence ao Império Romano, surge entre os 10 reinos que sucedem o Império Romano, abate 3 desses 10 reinos,
quer ser Deus, né? Tem pretensões à soberania divina, que a partir do momento em que o indivíduo começa a blasfemar de Deus, fica muito claro que ele quer ser Deus. Ele quer dizer que ele é melhor que Deus. É isso que o Chico Pequeno faz, quando muda a lei de Deus. E último ponto, persegue os santos do Altíssimo por 1260 anos. Vamos para a história. E quando você aplica todas essas características, todos esses detalhes que a gente viu aqui, a alguma entidade política, você só chega a uma, que é a Igreja Católica Romana Medieval. Somente um poder político religioso se encaixa em todas essas características. Ah, essa é uma interpretação adventista? Não, não. Sabe por quê? Porque o chifre pequeno, ele é conhecido pela igreja cristã em si como sendo a representação do anticristo, tá certo? Toda a cristandade concorda nesse ponto, que o chifre pequeno é o anticristo. Isso a gente concorda. Se for falar com um presbiteriano, com um batista, com um metodista, até mesmo com um católico, ele vai confirmar que o chifre pequeno é o anticristo. Só que o que acontece? Quando você dá uma analisada nos relatos, por exemplo, dos pais da Reforma Protestante, Martin Lutero, John Wesley, John Hus, tem Jerônimo, aí você tem Wesley, né, os irmãos Wesley, e vários outros, né, Calvino, todos os pais da Reforma Protestante diziam que o chifre pequeno é a Igreja Católica Romana Medieval, em específico o papado. Então, eles têm uma interpretação diferente hoje, que mudou por causa de um movimento evangélico emergente aí do século XIX para cá, que deturpou a interpretação das profecias que os protestantes tinham, né, até aquele momento, colocando o anticristo para o futuro, como se ainda fosse aparecer, desfazendo todo o trabalho da interpretação protestante de aplicar o anticristo como a Igreja Católica Romana, que é justamente a interpretação historicista. Aí o adventismo do sétimo dia mantém algo que a gente já herdou dos pais da Reforma Protestante. Então, quando o indivíduo alega, isso aí é só os adventistas que creem. Rapaz, a gente tem uma carrada de texto dos pais da Reforma afirmando a mesma crença. Se você for ler os livros de Sir Isaac Newton, que não era adventista, ele já aplicava o chifre pequeno à Igreja Católica Romana. Ele já aplicava. Então, não é algo novo para nós, tá bom? Vamos lá começar. Mas como que isso acontece? A gente vai ter que estudar um pouquinho aqui essa fusão, esse sincretismo que ocorre entre romanismo e cristianismo. Vamos voltar aqui no primeiro século, igreja cristã pura que Jesus deixou na terra para proclamar o evangelho eterno. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o cristianismo aumentava. E quando o cristianismo aumentava, consequentemente, as pessoas do cristianismo tinham mais contato com os romanos, com o pessoal do Império Romano. Mas o que vai acontecer? O Império Romano vai começar a matar muitos cristãos, né? Vai começar a causar ali um morticínio de muitos cristãos, principalmente nos conhecidos coliseus romanos, né? Se for lá em Roma, você tem lá as ruínas daqueles coliseus. Aqueles coliseus eram usados para matar crente, para matar cristãos, né? Eles morriam lá queimado, vivo, eles amarrados na estaca, né? E queimados vivos. Eles eram devorados por feras, né? Eles eram mortos pelos soldados a fio de espada, enfim, você tinha vários tipos de morte. Isso para os romanos era um teatro. Para eles, isso daí era algo de causar risos, né? Ver os cristãos morrendo. Né? E você tem lá um texto, né, se eu não me engano, é Eusébio, ele vai citar um texto que vai dizer assim, que o sangue dos cristãos era a semente do evangelho. Quanto mais cristãos morriam, mais cristãos surgiam. Né? Morria um, se convertia 10, por causa do testemunho. E aí o cristianismo, melhor dizendo, o cristianismo vai crescer tanto, gente, nos primeiros séculos, que por volta do quarto século, um imperador romano chamado Constantino, ele vai ter que tomar uma decisão diferente. Ele vai ter que parar de perseguir os cristãos. E aí o cristianismo ele vai se tornar a religião oficial do Império Romano,
né, desde o século IV com o imperador Constantino, em específico no ano de 313. Constantino ele vai, entre aspas, se converter ao cristianismo, porque o medo de Constantino era justamente perder o domínio de seu império por causa da grande massa de cristãos que estava emergindo naquele momento, né, no quarto século. Os romanos já não tinham o que fazer, porque quanto mais mandava matar, mais cristãos surgiam. Aí o imperador Constantino tem a ideia ali, a maligna ideia de começar a parar de perseguir os cristãos. E depois que ele para de perseguir os cristãos, para ele manter-se, e aí vai começar a misturar a fé pura dos apóstolos com o paganismo romano, tá certo? E aí você vê que isso começa por volta do ano de 313 a.C. E olha só que interessante. As igrejas, irmãos, naquele momento, as igrejas cristãs, elas tinham um líder, tá bom? Não é que tinha um líder geral ainda nessa época, mas cada congregação tinha um líder, que era o conhecido bispo, tá certo? O bispo era o líder de uma igreja, né? Ele comandava ali, direcionava a igreja dele, né? Você tinha um bispo lá de Roma, você tinha um bispo de Constantinopla, você tinha bispo em cada igreja que tinha ali na Europa, tá certo? E também ali em algumas partes do continente asiático, na África, tá bom? Porque o Império Romano ele era um império enorme. E por volta do ano de 330, Constantino ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a capital de Roma para Constantinopla, né? Constantinopla ficava ali na capital do antigo império, era a capital, melhor dizendo, do antigo império bizantino, que foi o império romano da parte oriental, que vai durar mais ou menos ali até o 15º século da nossa era, tá bom? Ele vai cair ali para os turcos otomanos. E com isso, o bispo de Roma, ele passa a exercer uma função de imperador. Porque olha só que interessante. Constantino tira a capital de Roma e vai para uma outra cidade. Põe a capital do Império Romano lá em Constantinopla. Com isso, fica sem imperador na parte ocidental. E aí o povo, você sabe que as pessoas, principalmente que vivem em uma monarquia, eles são ali tomados por um sentimento de ter um líder supremo. E o que o povo vai fazer? O povo vai começar a considerar o bispo, né, de Roma, o cabeça ali da igreja da cidade de Roma, como imperador. Eles vão começar a tratar o bispo como imperador. E foi isso que levou ele a se tornar o cabeça de todas as igrejas do império. E é por isso que hoje a Igreja Católica é oficialmente chamada de Igreja Católica Romana. Sabia que é por isso que esse é o nome da Igreja Católica? Igreja Católica Romana, porque após a mudança da capital de Roma, né, do império, da parte da capital de Roma para Constantinopla, né, capital do Império Romano ali de Roma para Constantinopla, o povo começa a considerar o bispo de Roma como imperador, como ali o chefe supremo. E é por isso que a Igreja Católica vai ter esse nome no final, Romana, porque o bispo de Roma é a maior entidade política e religiosa do mundo. O povo vai começar a considerar assim. Só que a supremacia papal, ela não vai se dar nesse momento, porque ainda não estava oficializado, né? As coisas estavam acontecendo ali por decisão do povo, mas não havia nada oficial como o bispo de Roma, como cabeça de todas as igrejas e como a maior entidade política da época. Isso vai acontecer depois. Isso vai acontecer quando se inicia o período de supremacia papal oficialmente. Olha só o que esse texto interessante diz. Uma vez que a capital do império agora era Constantinopla, o bispo dessa cidade começou a reivindicar o direito de representar todo o cristianismo. Iniciou-se uma disputa entre o bispo de Roma e o de Constantinopla. A guerra teve fim quando, em 533 d.C., o imperador Justiniano era de Roma Oriental, tá certo? A parte que tinha sobrado depois de 476, quando os bárbaros invadem Roma Ocidental. Aí o texto continua dizendo: o imperador Justiniano confirmou o bispo de Roma como o cabeça de todas as santas igrejas e o cabeça de todos os sacerdotes de Deus. Só para me explicar novamente e ficar mais claro para vocês o que aconteceu aqui. Estamos agora no 6º século. Se você estiver atento, você não vai se perder no período de tempo, né? Agora, se você estiver focado em outras coisas, a gente não vai conseguir entender. Então, peço que os irmãos foquem no que estamos vendo aqui. Não é difícil. Isso aqui é um pouquinho de história da igreja. É um pouquinho de história da igreja só.
No sexto século depois de Cristo, em específico no ano de 533, as pessoas estavam considerando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Só que o bispo lá da cidade de Constantinopla, ele vai ficar enciumado, ele vai ficar com ciúmes. Porque o que o bispo de Constantinopla pensava? Não, o cabeça de todas as igrejas deveria ser eu, porque eu estou atuando na capital do império. A capital do império é Constantinopla, não é mais Roma, né? A capital não é mais Roma. A capital agora é Constantinopla. Então, por que as pessoas estão considerando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas? Esse era o pensamento do bispo lá de Constantinopla. E eles começam a brigar, começam uma cisma ali. Não, um fala para o outro, não, eu sou o cabeça das igrejas. Aí o outro vai e diz, não, eu sou. Isso tinha que ter uma guerra, né? Porque isso não ia acabar muito bem. E o que acontece? O imperador Justiniano, que era o imperador da parte oriental do Império Romano, né? O Império Bizantino, ele faz o quê? Ele põe um fim nessa disputa. O imperador Justiniano ele vai dizer, não, o cabeça de todas as igrejas não é o de Constantinopla, mas é o de Roma. E aí é nesse período, no ano de 533, que o bispo de Roma passa agora a ser chamado do famoso Papa, né? É o Papa, o bispo supremo, cabeça de todas as igrejas, e ele é supremo sobre todos os outros sacerdotes, sobre todos os outros bispos da igreja, né? Aí sim, nesse momento, oficialmente, a parte ali de Roma, o território de Roma passa a ser do bispo de Roma, pois ele era a maior entidade agora não apenas religiosa, mas também política. Ele começa a exercer poderes políticos, tá certo? É por isso que a Igreja Católica Romana não é apenas uma igreja. Ela não é apenas uma igreja. Ela é uma igreja traço Estado. Ela é um poder temporal, um poder político. Por isso que ela se encaixa como um poder político aqui na profecia. Mas vamos lá continuar. O texto também fala que por causa da hegemonia do bispo de Roma, do Papa, ou seja, da Igreja Católica Romana, por causa do seu estabelecimento, o texto diz que quando o chifre pequeno sobe, que é a Igreja Católica Romana, 3 dos 10 chifres vão cair. 3 dos 10 chifres vão cair. O que a gente faz agora para entender? Vamos na história e vamos ver, pesquisar qual das 10 tribos germânicas caíram como consequência da hegemonia do Papa. Quais foram as 3 tribos? Primeiramente, quem caiu foi os Érulos, na Península Itálica. Eles vão cair pelos ostrogodos, né, com incentivo do imperador bizantino Zenão. Vou explicar isso aqui de forma mais detalhada. No ano de 493 depois de Cristo, os Érulos seguiam uma teologia diferente da Igreja Católica. Eles faziam parte de uma heresia na época chamada Ário, que era uma heresia que pregava Jesus não é Deus, tá certo? Não acreditava ali no que a igreja defendia como Santíssima Trindade. Não acreditava. Os Érulos, nem os Vândalos e nem os ostrogodos. Esses 3 não acreditavam. Eles seguiam uma heresia chamada de arianismo. E o que acontece? A Igreja Católica não consegue exercer poder sobre essas 3 tribos. As outras já tinham se submetido à autoridade do bispo de Roma, como maior entidade religiosa da época. Mas essas 3 não. O que a Igreja Católica vai fazer? Ela vai aceitar? Você acha que o bispo de Roma vai lá, sentar na catedral e ficar tudo apaziguado com essas 3 tribos que não aceitavam a autoridade dele? É óbvio que não. Ele vai falar o seguinte: uma vez que Justiniano, o imperador lá do Império Bizantino, oficializou ele como cabeça de todas as igrejas, agora o que ele vai fazer? Como o imperador bizantino, né, estava ali aliado com ele vai falar o seguinte: olha, tem aqui uma galera, né, tem aqui uma parte do povo das 10 tribos que não está aceitando a submissão à minha pessoa. Vale lembrar, gente, o seguinte: os Érulos, eu estou falando aqui de 493, vocês podem ver que o bispo de Roma ainda não era o Papa, mas, como eu falei, ele ainda não era oficializado, mas todo mundo já considerava ele como cabeça de todas as santas igrejas.
Por isso que o imperador bizantino, que aqui na época era Zenão ainda, não era Justiniano, Justiniano vai vir depois dele, já também considerava o bispo de Roma como autoridade suprema. E aí Zenão vai fazer o quê? Vai acatar o pedido do bispo de Roma e vai mandar expulsar, vai mandar os ostrogodos, né, expulsar os érigos da Península Itálica, tá certo? Da Península Itálica. E assim, a primeira tribo rebelde à autoridade da igreja é expulsa. Caio, primeiro dos 10 chifres, no ano de 493. Eles são expulsos da Europa, tá bom? A segunda tribo é os vândalos. Eles vão cair no ano de 534 depois de Cristo, tá bom? Eles ficavam no norte da África e eles vão ser expulsos por um general chamado General Belisário e o exército do imperador bizantino Justiniano. Como eu falei, nesse período aqui, na realidade, o bispo de Roma já havia passado um ano de que ele havia ali recebido a sua autoridade e hegemonia sobre todas as igrejas, tá bom? E aí a autoridade dele fica mais forte ainda do que antes. Os vândalos, como também eram participantes da teologia ariana, não aceitam a autoridade do Papa. O Papa vai lá no imperador bizantino, vai lá em Constantinopla, né, no Império Bizantino, e fala assim, ó, é o seguinte, tem mais outros rebeldes aqui. O que você tem que fazer? Você tem que expulsar eles do nosso território, porque senão a gente vai ter problema aqui, pois eles não aceitam ser submissos à igreja. Tampouco ao Papa, né, ao bispo de Roma. O imperador Justiniano vai dizer o quê? Beleza, show de bola. Vou mandar aqui Belisário, general, expulsar os vândalos aqui do nosso território, né? Território que ele era dominado justamente de forma religiosa pelo bispo de Roma. E aí os vândalos são expulsos nesse mesmo ano. E mais 4 anos depois, os ostrogodos também vão aderir à teologia de Ário. E o mais interessante é que os ostrogodos ficavam justamente em Roma, né? Ou seja, eles ficavam ali encostado da capital da igreja, né? A igreja romana ficava em Roma e os ostrogodos também ficavam ali na mesma cidade. E aí era um perigo maior para a igreja, né? Eles estavam ali bem perto. Aí o que a igreja vai fazer? Vai novamente pedir autorização de Justiniano para que Justiniano possa ali expulsar através de Belisário a última tribo rebelde, que era os ostrogodos. Isso, gente, vai acontecer no ano de 538 depois de Cristo. E aí você nota que a profecia se cumpre cabalmente, de forma impressionante. Essas 3 tribos foram expulsas pelo catolicismo, do mesmo jeito que o chifre pequeno expulsa, derruba 3 chifres do quarto animal. Tenho aqui uma ilustração na sua direita de um homem ajoelhado entregando uma coroa para um general. Só que esse general está recusando essa coroa. Isso daqui, gente, é uma ilustração que uma pessoa fez justamente do general Belisário, né, que foi o responsável por expulsar os ostrogodos. Aqui ele está recusando a coroa da Itália oferecida pelos ostrogodos, né? Como os ostrogodos estavam estabelecidos ali também na Itália, o que acontece? Eles, quando o Belisário chegou lá, eles ofereceram, né, para tentar comprar o general, né, a não expulsá-los de lá. Só que Belisário é fiel a Justiniano e é fiel ao catolicismo, e aí ele não vai aceitar a coroa real dos ostrogodos e vai mandar eles embora, sumir do mapa, né? À toa que você não tem registros históricos dessas tribos após essa expulsão. Vamos lá. O texto fala o seguinte, fala que essa entidade falaria contra o Altíssimo, né? Proferirá as palavras contra o Altíssimo, ou seja, quer tomar o lugar de Deus. A Igreja Católica Romana, gente, tem uma série infindável, poderia dizer assim, né, de declarações de que o bispo, principal autoridade da igreja, é comparado ao próprio Deus. Gregório VII, um dos maiores papas da história política da Igreja Católica Romana, afirmou o seguinte, olha o que ele afirmou: a Igreja Romana nunca errou e nunca pode errar, e o Papa é o supremo juiz, que não pode ser julgado por ninguém. Não há mudança em suas decisões, somente ele tem direito à homenagem de todos os príncipes, e somente ele pode depor reis e imperadores.
Nesse comentário de que somente o bispo de Roma pode depor, né, tirar reis e tirar imperadores, é que eu aplico essa parte de cuidar e mudar os tempos e a lei, tá bom? Ter soberania divina sobre outros reinos. Pretensões divinas. Olha que texto impressionante. No século XX, em específico no ano de 1922, o Papa Pio XI declarou o seguinte: vocês sabem que eu sou o Santo Padre, o representante de Deus na Terra, o vigário de Cristo, o que significa que eu sou Deus na Terra. Isso te lembra o quê? Proferirá as palavras contra o Altíssimo, né? Blasfemará contra o nome de Deus. Outra citação. Quando o Papa é coroado hoje, são ditas essas palavras: receba tua tiara, adornada com 3 coroas, e saiba que tu és o pai de reis e de príncipes. Olha só, pai de reis e de príncipes, governador do mundo. Isso é uma autoridade de quem na Bíblia Sagrada? Somente de Deus, tá bom? E vigário de Cristo na terra, a quem seja honra e glória para sempre. Substituto. O mais impressionante aqui, gente, é que aqui tem uma blasfêmia terrível contra o Espírito Santo. Porque quando ele diz que o bispo de Roma é o vigário de Cristo, substituto de Cristo, espera lá, quem é mesmo que é o substituto de Cristo na terra? Quem é mesmo que substitui Jesus na terra? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o indivíduo se põe como representante de Cristo, ele está querendo dizer que ele é o próprio Espírito Santo na terra, no lugar do Espírito Santo. Isso, por incrível que pareça, é uma blasfêmia da qual não há perdão. Alteração da lei, né? Cuidará em mudar também a lei. Primeira evidência da mudança da lei, você vê quando o imperador Constantino, depois de unir cristianismo com romanismo, no ano de 321 depois de Cristo, no dia 7 de março, ele vai emitir um decreto, né, de descanso do trabalho, que diz assim: todos os juízes, cidadãos e artesãos descansarão no venerável dia do sol. O dia do sol aqui era justamente o primeiro dia da semana. Ou seja, os cristãos, nesse momento, são obrigados, por autoridade política, né, uma vez que o cristianismo estava unificado com o romanismo, a abandonar o 7º dia da semana como dia de guarda e aderir ao primeiro, em adoração ao Deus Sol dos romanos. E aí você vê que o 4º mandamento começa a ser esquecido. Segunda mudança explícita na história da igreja romana é a introdução de imagens e relíquias na igreja. No segundo concílio de Nicéia, né, por volta do ano 700 depois de Cristo, algumas pessoas vão se reunir para decidir se a igreja iria aderir ou não à prática de colocar imagens de escultura de santos, né? Santos. A gente sabe quem foi que inventou essa prática no mundo, né? Idolatria, próprio diabo. Colocar essas práticas dentro da igreja. Uma grande parte vota que sim, e aí o segundo mandamento é esquecido, né? De não ter imagens de escultura, nem adorar, e nem venerar, e nem se prostrar diante delas. Olha só esse texto impressionante a respeito da mudança do sábado. Foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus, transferiu esse repouso para o domingo, em lembrança da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam à Igreja Católica, tá bom? Então, você vê muito claro esse texto aqui, que é justamente um texto escrito por um autor protestante, reconhecendo que o repouso dominical não é bíblico, mas ele foi transferido do sábado para o domingo pela autoridade da Igreja Romana. Quando você dá uma simples analisada no Catecismo da Doutrina Católica para o Convertido, tem um diálogo lá de perguntas e respostas, tá bom? Na qual a primeira pergunta é a seguinte: qual é o dia de descanso? Aí o Catecismo vai responder: o dia de descanso é o sábado, do 7º dia. Olha só, o Catecismo está dizendo que o dia de descanso é o sábado. Aí vai ter outra pergunta: por que observamos o domingo em vez do sábado? Aí o Catecismo responde: observamos o domingo em vez do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. A Igreja Católica Romana
texto é muito claro, eles mesmos confirmam e afirmam que isso ocorreu pela autoridade da igreja e não pela autoridade bíblica, tá bom? Mudando a lei de Deus, que nunca deveria ser alterada. Irmãos, nós estamos prestes a finalizar, estamos analisando cada detalhe, que é para a gente poder ali firmar a interpretação de forma coerente e de forma sólida. Perseguição aos santos. Como que a Igreja Católica perseguiu os santos do Altíssimo? Isso vai começar, gente, por volta do ano de 1022 depois de Cristo e vai mais ou menos até 1800, tá bom? Vai começar uma prática muito conhecida na história, chamada de Santa Inquisição, que de santa não tem nada. A Santa Inquisição foi criada para punir os hereges, né? Ou seja, o indivíduo tinha a fé bíblica de não aceitar a autoridade de um homem como cabeça da igreja, de não venerar imagens de escultura, de não observar o primeiro dia da semana, o indivíduo só queria guardar a Bíblia. Aí o que os bispos e os sacerdotes faziam? Chamavam ele de herege. Não, herege, se rebelando contra a igreja. Qual o destino dele? Ora, o destino do herege só é um, as fogueiras. O indivíduo era amarrado numa estaca e morto queimado, como foi o caso aí de John Hus e seu amigo Jerônimo de Praga, simplesmente por ter uma fé bíblica. É por isso, gente, que o livro do Apocalipse vai citar ali no seu ponto central o capítulo 12 até o capítulo 14, né? Principalmente abrangendo ali o capítulo 12 e o capítulo 13, essa perseguição aos santos de Deus durante esse período de tempo, tá bom? Ali dando um foco mais especial nos 1260 anos que a mulher passa no deserto, representando ali a Igreja de Deus, que deveria viver longe das grandes cidades, deveria viver isolada, como foi o caso dos valdenses, dos albigenses, dos cátaros, dos reformadores, justamente porque o dragão ali representando a autoridade católica romana, Satanás o perseguiria, utilizando esse poder por 1260 anos, tá bom? E aí você nota essa ênfase na profecia bíblica. Por isso que é muito importante a gente interpretar seriamente e compreender de forma genuína a interpretação profética, para a gente poder aplicar de forma responsável e saber as verdades espirituais que Deus quer nos transmitir. Eu vou dar um exemplo aqui de perseguição ao povo de Deus. Vou citar aqui um edito do Papa Inocêncio VIII contra os valdenses, que aconteceu no ano de 1487 da nossa era. Perdão. Mas analise só. Olha o que vai dizer. Esse edito, determinando-se Roma a exterminar a odiada seita dos valdenses, uma bula foi promulgada pelo Papa, condenando os hereges e entregando-os ao morticínio. O Papa disse que aquela maligna e abominável seita de perversos, caso se recusasse a renunciar, deveria ser esmagada como serpentes venenosas. Observe quão grande hostilidade contra os valdenses. Essa bula convocava todos os membros da igreja, olha só que impressionante e terrível, para se unirem à cruzada, né, as famosas cruzadas contra os hereges, como incentivo para se empenharem na obra cruel. Gente, essa bula, ela era tão cruel e injusta que ela dizia o seguinte: o bispo de Roma absolvia de todas as penas e castigos eclesiásticos gerais e particulares, desobrigava todos os que se unissem à cruzada, ou seja, o indivíduo era o pior assassino que teve na história. Sei lá, matou 50 pessoas. Se ele se unisse na perseguição aos valdenses e fosse bem-sucedido em matá-los, em destruir as suas propriedades, em destruir os seus livros, né? A Bíblia Sagrada, esse indivíduo era perdoado. Ou seja, o pior criminoso era perdoado se matasse, se buscasse ali se unir à igreja para caçar. Essa bula continuava dizendo que legitimava-lhes o direito a qualquer propriedade que pudesse ter ilegalmente adquirido e prometia remissão de todos os pecados aos que matassem algum herege, ou seja, algum valdense. O indivíduo podia roubar a propriedade dos valdenses, que ele ficava isento de culpa, né? Era transferida automaticamente para ele.
anulava todos os contratos feitos em favor dos valdenses, ordenava que seus criados os abandonassem e proibia a toda pessoa dar-lhes qualquer auxílio que fosse, e a todos permitia tomar posse de sua propriedade, né? Você vê que crueldade da igreja contra o povo de Deus, cumprindo-se que a profecia já havia determinado, perseguiria os santos do Altíssimo. E olha lá que eu citei um exemplo só, o exemplo dos valdenses. Se eu fosse citar aqui o exemplo de vários mártires da igreja, iríamos passar aqui um dia todo, né? Mas eu citei um exemplo apenas para poder termos o conhecimento a respeito da crueldade da igreja contra pessoas que simplesmente tinham uma fé pura na Bíblia, que se rejeitava a se prostrar e reverenciar a autoridade de um homem profano, o bispo de Roma. Gente, como eu falei, estamos perto de findar. Vamos ver aqui a questão do fim da atuação. Vamos lá. Quando é que começa a atuação da Igreja Romana? Ele disse que começaria no início dos 1260 anos. O que você deve analisar? Você deve buscar na história o ano na qual a Igreja Católica Romana ascende, de fato, sobe ao poder de forma genuína na Europa. Isso vai acontecer no ano de 538, quando Roma é libertada do poder dos ostrogodos. Lembra dos ostrogodos? Que eu falei que Roma vai lá em Constantinopla, no Império Bizantino, e pede para Justiniano mandar o seu exército e o seu general Belisário expulsar os ostrogodos lá da Europa, lá da Itália. Isso é porque a igreja não estava conseguindo exercer poder absoluto, mas quando a igreja se liberta do poder dos ostrogodos, a última potência ariana da Europa, no ano de 538, a igreja toma para si hegemonia política e religiosa total sobre a Europa, tá bom? Então, o ano de 538 é o início da contagem dos 1260 anos. E quando é que é o fim? Você tem uma execução militar em 1798 depois de Cristo, que é quando o Papa Pio VI, aqui eu coloquei Pio XI, tá? Mas foi por um simples equívoco de digitação, mas é Pio VI. Pio VI é deposto, aprisionado e exilado pelo exército francês, tendo sua autoridade temporal revogada. No ano de 1798, né, termina a supremacia papal em poder político, tá, sobre a Europa. Aí quando você calcula, vamos lá, 538, o início da autoridade da Igreja Romana, até 1798, que é o fim, dá exatamente o tempo da profecia. 1260 anos se cumprem cabalmente de forma que assertiva, tá bom? Aqui uma breve linha, tá bom, do tempo, só para você ter uma ideia. 538, com a expulsão dos ostrogodos, começa a supremacia papal. Calcula aí mais 1260 anos e você cai no ano de 1798 depois de Cristo, que é quando o Papa Pio VI é preso por Berthier a mandato de Napoleão Bonaparte, quando este invadia os países da Europa naquele momento. E aí você sabe que quando o principal líder de uma potência é preso, essa potência tende a declinar. E foi isso que aconteceu com o Papa Pio VI, com a Igreja Católica Romana. Perde ali seus poderes políticos na Europa, algo que até hoje eles tentam reconquistar. Não é à toa que para os católicos romanos, né, mais fiéis, isso é algo lamentável, a Igreja ter perdido as suas entidades políticas, né? Não é à toa que até hoje eles se questionam por isso, que a Igreja Católica Romana deve voltar a ter o mesmo poder que teve antes sobre o mundo. Pois bem, a profecia declara que isso vai se cumprir, quando se estuda Apocalipse 13. E aqui, meus amigos, nós finalizamos a atuação da ponta pequena. Procurei ser o mais criterioso possível, sem trazer assim detalhes de forma que não possamos suportar tanta informação. Trouxe aqui só as informações importantes. Esse estudo foi um pouquinho mais longo que os outros, porque quando se trata a respeito do chifre pequeno, eu, de fato, tenho o hábito de detalhar para poder a gente não ficar com dúvidas a respeito de que essa entidade é a Igreja Católica Romana medieval. Aqui temos um slide na qual tem alguns paralelos, né? Vamos apenas recapitular o paralelo de Daniel 7, Daniel 2, e eu citei brevemente no estudo passado Daniel 8, né? Fazendo ali uma ligação do urso de Daniel 7 com o carneiro de Daniel 8 e o leopardo de Daniel 7 com o bode de Daniel 8, né? Você tem a cabeça de ouro da estátua
representa o leão, que de fato é Babilônia. Peito e braços de prata, o urso, do capítulo 7, carneiro, do capítulo 8, representa a Medopécia. Quadril de bronze, leopardo de 4 cabeças e bode, do capítulo 8, representa a Grécia. Pernas de ferro, animal terrível e espantoso com dente de ferro, representa Roma. Pés de barro misturado com ferro, é sinônimo ali dos 10 chifres do quarto animal, dos 10 reinos germânicos, e também da ponta pequena, que é o poder político religioso católico romano, tá bom? E aí, com consequência, você tem a pedra, né, que é a volta de Jesus, no capítulo 2, e a montanha, que é o estabelecimento da Jerusalém celestial aqui na terra, o reino de Deus na terra, e no capítulo 7 você tem ali o juízo celestial e a vindicação do reino do Filho do Homem no final. Que, aliás, essa parte que eu falei agora por último é o nosso estudo do próximo encontro, tá bom? Pois bem, o juízo celestial. Esse será o tema do nosso próximo estudo. O juízo celestial deveria acontecer após a atuação dos 1.260 anos de supremacia papal. Ou seja, deverá acontecer depois de 1798. Pois bem, esse é o nosso próximo estudo. Aqui tem algumas referências bibliográficas, tá? Utilizei aqui 2 materiais principais, que foi o livro de Jacques Lucan, Segredos de Daniel. Eu devo ter utilizado mais materiais, eu não lembro muito bem, porque esse slide é antigo, tá? Eu fiz faz bastante tempo. Mas, enfim, e utilizei também bastante o livro de Mervyn Moore, que é o Apocalipse 13, né? Leis dominicais, boicotes econômicos, decreto de morte, perseguição religiosa. Isso realmente poderia acontecer, né? Todos são da CPB. E eles trouxeram, assim, uma variedade de informações sobre a ponta pequena, informações históricas e também exegese, né? Um estudo do texto bíblico para a gente poder interpretar de forma correta. Basicamente é isso, meus amigos. Agradeço pela presença de todos, que Deus possa os abençoar. E aqui vamos finalizar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Que tudo seja, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome unicamente. Perdoe-nos por nossas iniquidades. Torna-nos, meu Pai, pessoas que de fato venham entender o Teu texto, meu Pai, o texto bíblico, profético, apocalíptico, pois é necessário a compreensão dessas Tuas palavras para o nosso tempo. Que não sejamos, meu Pai, alienados ou ignorantes a respeito de Tua palavra, mas que ela possa estar em nosso coração e não venhamos a pecar contra Ti. Sabemos que esse conhecimento, meu Pai, não vem de homens, mas vem de Cristo, vem dos mais altos céus, pois Ele decidiu redimir a raça humana, e uma vez que essa decisão partiu dele, Ele também nos concede entendimento das verdades espirituais para o nosso tempo. Que possamos, meu Pai, de fato compreender e transmitir essa informação aos nossos amigos, aos nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares. Que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te suplico e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, dos irmãos que estão presentes aqui, vocês podem ficar à vontade, tá? Para falar algo. Se a Gabi estiver aqui, eu peço que ela coordene. E também, se tiver alguma pergunta, podem ficar à vontade. Pergunta ou até mesmo algum acréscimo. Gabi? Olá, foi uma bênção, que Deus te abençoe. Eu só tenho uma pergunta. Tudo isso que você disse desse período, dos 1.205 anos, quando nós vamos para a história, poderíamos resumir que é o período ali da Idade Média que eles falam? Não apenas Idade Média, como também abrange uma parte da Idade Moderna, né? Porque a Idade Moderna... É porque, tipo assim, na história, você tem ali a Idade Média, que começa com a queda do Império Romano Ocidental, Império Romano Clássico, no ano de 476 depois de Cristo. Quando o Império Romano cai, começa a Idade Média. Então, o ano de 538 já está na Idade Média, sim. Só que não termina na Idade Média, abrange uma grande parte da Idade Média, quase ela toda. Mas esse período de tempo acaba na Idade Moderna. A Idade Moderna começa em 1457, ou é 1452, que eu não estou lembrado agora, que é quando vai cair o Império Romano do Oriente, que é o Império Romano que é o Império Bizantino, melhor dizendo.
É quando acaba o Império Bizantino, termina a Idade Média e começa a Era Moderna. Então, como o texto fala que deveria acabar em 1798, então a gente pode concluir que começa na Idade Média, pega ela toda, né, ali e termina em uma parte da Idade Moderna, que é em 1798. Deu para compreender bem? Ok, sim. Só mais uma pergunta. Eu lembro de estudar em história que nesse tempo também eles ficavam também vendendo terrenos, dizendo assim que seria o espaço que a pessoa estaria comprando ali no céu. Isso é verdade mesmo? Você poderia só repetir a pergunta? Eu acabei não ouvindo. É porque eu lembro de estudar em história que nesse período o pessoal da igreja, eles ficavam ali vendendo assim terrenos, né? Tipo assim, se você comprar esse terreno aqui, vai ser o espaço que você vai ter no céu. Isso é verídico mesmo? Foi nesse tempo aí? Ou não aconteceu isso? Foi. E, olha, eu não falei sobre essa parte da venda de indulgências. Isso é conhecido como venda de indulgência, a venda de salvação. Isso daí os evangélicos adotam até hoje, né? Essa heresia, essa abominação de estar vendendo a salvação, mas isso começou com a Igreja Católica, né? O que eles diziam? É a famosa salvação pelas obras, né? Alguns bispos diziam para o povo pagar penitência para ser salvo, né? Vocês têm que pagar penitência, tem que sofrer pelos seus pecados, aí sim, pelas suas próprias obras, você sofrer, você pode ser salvo. Tinha uns que diziam que você tinha que pagar em espécie, né? Você tem que pagar em espécie à igreja. Aí a igreja vai te conceder a salvação. É porque você tem que ter em mente o seguinte, Gabi. Nessa época, o bispo de Roma e os sacerdotes da igreja achavam que eram Deus com autoridade para salvar uns e mandar outros se perder, né? Não é à toa que existia um decreto na época chamado interdito. Esse interdito, quando o bispo de Roma, né, martelava e decretava um interdito contra uma cidade, significava que essa cidade toda estava perdida. Nenhuma pessoa que morava nessa cidade poderia se salvar, a não ser que cumprisse com as ordens do bispo de Roma. E você tem essa questão do terreno no céu. Eles diziam também, olha, você vai pagar a igreja e a igreja vai te conceder um lote, né, um terreno lá no céu, aí você vai poder edificar a sua casa, você vai poder fazer as suas obras lá. Então, essas heresias começam, sim, com a Igreja Católica Romana. Eu vou falar um pouquinho delas mais detalhado quando for falar a respeito do chifre pequeno do capítulo 8, porque é justamente isso que ele faz. Diz que o chifre pequeno do capítulo 8 pisa o fundamento, né? A palavra fundamento ali é Macon, palavra hebraica Macon, do santuário, Kodesh, do santuário. Quando fala, e também fala que tirou o tamid, que é o contínuo, diário. Isso é uma referência à obra de Jesus no santuário celestial no Novo Testamento. Como que o chifre pequeno, que ali também representa a Igreja Católica Romana, tirou a obra de intercessão de Jesus no céu? Quando a Igreja Católica, que dominava sobre o mundo, sobre quase todas as pessoas, começa a advogar para si a autoridade de perdão dos pecados, a autoridade de escolher quem vai salvar e quem vai se perder, começa a decretar quais leis deviam ser seguidas em contraposição à lei de Deus, e aí começa a criar várias heresias. Mas, né, respondendo assim de forma mais direta, sim, começa com a Igreja Romana, e isso que você vê em história real. Ok, muito obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no chat. E não tendo, a gente pode concluir, né? Sim. Só para saber, porque eu cheguei um pouquinho depois que começou, se você chegou a colocar o texto bíblico que... Às vezes o pessoal tem essa dúvida, né? Como você prova pela Bíblia que um ano tem 360 dias? Você chegou a colocar esses textos? Sim, vou voltar aqui, se o irmão quiser ver. Olha, esse ponto aí, a gente tem que buscar uma informação mais contextual da época do profeta Daniel. Então, qual foi eu não estou conseguindo voltar aqui,
mas é basicamente o seguinte. Se eu for voltar, também vai demorar um pouco, porque a gente já viu e tá bem longe. Mas é basicamente o seguinte. Vamos analisar qual era o calendário que o profeta Daniel utilizava. O profeta Daniel era um judeu, utilizava o calendário judeu, né? E o calendário judeu se baseava no ano lunar. O ano lunar, na época, consistia em 360 dias. Então, a gente não pode utilizar, por exemplo, o calendário gregoriano, que é um calendário que vai surgir ali 1000 anos depois, mais de 2000 anos depois, né? Cerca de 2000 anos depois. Você não pode usar um calendário nosso, da nossa época. Você não pode usar o calendário juliano, que é o calendário do Império Romano, porque o Império Romano nem sequer existia nesse período. Então, você tem que utilizar os recursos do profeta. Então, qual era o calendário deles? O calendário judeu, que utilizava ali o período lunar, que era consistido em 360 dias. Então, por isso que esse período é de 1.260 dias, né? Quando a gente calcula um tempo, um ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Mais metade de um tempo, metade de um ano, 180 dias, você conclui e você chega à conclusão que esse tempo é 1.260 dias. Ah, mas tem provas na Bíblia? Tem sim provas na Bíblia. Basta a gente analisar Apocalipse 12, verso 6, que fala que a mulher fugiu para o deserto por um período de 1.260 dias, né? E vai citar também os 42 meses, lá de Apocalipse 13, verso 5, se eu não me engano, que também é 1.260 dias, representando a mesma entidade política que é a Igreja Católica Romana. Apocalipse 11, verso 2 e 3, também cita os 1.260 dias. Como a gente sabe que Apocalipse se apropria do livro de Daniel, então você vê que esses 1.260 dias vêm de Daniel 7, 25. Era só isso, irmão? Mas, assim, eu acho interessante que também você pode utilizar ali no Gênesis a própria história de Noé, também é possível utilizar, porque quando você tem aqueles textos que falam sobre o período, né, porque é bem datado ali, e ali é nítido de ver que a Bíblia, ela compreende um ano por 360 dias. Sim, também. Como a irmã falou no comentário, tem várias passagens bíblicas que provam que os meses eram todos de 30 dias. Exatamente. Alguém tem mais algo a falar? Eu creio que não, Irmão, nós já Roberto, podemos... você está por aí? Quem? Opa. O irmão Roberto se encontra aí presente? Sim, ele está aí. Pronto, eu acho que é porque ele está só pelo computador e não está tendo acesso ao chat. Irmão Isso. Roberto, só falar para você. Pronto. Irmão Roberto, eu agradeço, tá, pela disponibilidade de você transmitir ao YouTube. Gente, isso tudo tá, esse estudo de hoje tá lá no canal dele, Caráter Cristão. Todos os nossos estudos estão lá. Ele está se disponibilizando a nos ajudar nessa parte aí mais técnica, né? Porque ele tem mais experiência nisso. E ele está enviando direto para o YouTube, né? O nosso estudo aqui. E eu sou grato ao irmão por isso. Que Deus te abençoe, irmão Roberto. Seja tudo para honra e glória de Deus, tá bom? E vamos ficar por aqui, irmãos. E até o próximo estudo, tá? No nosso próximo estudo, vamos analisar o juízo celestial, tá certo? Do capítulo 7. Irmão Roberto, se você quiser já finalizar a transmissão, pode ficar à vontade, a gente agradece. E aos irmãos agradecemos a presença também.